Bom, antes de começar o programa, apresentar aqui quem estará conosco, vamos ver esse resumo do dia, né? O governo decidiu manter a meta de déficit zero para o ano que vem. O anúncio representa uma vitória do ministro Fernando Haddad, que vinha enfrentando resistência de parte do governo pela manutenção da meta como forma de buscar o equilíbrio fiscal nas contas públicas. A reportagem é de Tainá Farfã. A decisão foi tomada nesta quinta-feira em reunião entre o relator do projeto da LDO, deputado Danilo Forte, integrantes da equipe orçamentária e da articulação política do governo no Congresso. O governo manteve a posição dele de meta fiscal zero, né, tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório, qualquer mensagem modificativa com relação ao que está sendo decidido e a preservação do arcabouço fiscal. O deputado deixou no ar, porém, a possibilidade desse número ser modificado no futuro. Isso aconteceria apenas em março de 2024, quando está prevista a revisão da LDO. A alteração do limite de déficit era defendida por ministros do primeiro escalão, como Rui Costa e Simone Tebet, e também por lideranças petistas, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. A questão ganhou ainda mais força depois que o presidente Lula descartou publicamente o déficit zero, dizendo que o governo dificilmente cumpriria a meta em 2024 se, para isso, precisasse realizar cortes em investimentos e em programas sociais. Após a reunião, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o governo tenha discutido flexibilizar a meta estabelecida na LDO e que a fala de Lula se referia a 0,25% de variação prevista no arcabouço fiscal. Então é isso que o presidente fala. E aí, a partir da fala do presidente, alguém começa a fazer especulação, ou para ganhar dinheiro, ou para fazer as pessoas perderem dinheiro, ou fazer especulação política, e o governo ia mudar a meta. Eu quero dizer, quem especulou, perdeu dinheiro de novo. Quem especulou, errou politicamente de novo. Após a decisão do governo, parlamentares demonstraram preocupação com um eventual contingenciamento de emendas em 2024, que é ano eleitoral, para garantir o déficit zero. Uma possibilidade seria dividir os cortes de verba entre as emendas e recursos destinados ao PAC, algo que o governo não deseja. O relator da matéria costura agora um acordo para incluir na LDO uma regra que divida o ônus da eventual restrição de gastos entre executivo e legislativo. O prazo regimental para que sejam apresentadas emendas à LDO vence nesta sexta-feira. Segundo Padilha, o foco do governo está em aprovar, ainda este ano, a PEC da reforma tributária e medidas arrecadatórias que garantiriam os recursos para a manutenção da meta. Vamos lá para a nossa análise, então, conosco o jornalista, grande analista político, Thomas Traumann. Thomas, muito bem-vindo, viu? Boa noite, obrigado pelo convite. Em Brasília, é o nosso diretor, Daniel Hittner. Thomas, vamos lá começar contigo. Tá claro aí que o Haddad, que havia perdido uma batalha há 15 dias, não deu nem 3 semanas direito, venceu uma batalha hoje. Na sua percepção, ele vai ganhar a guerra? Então, a gente tem que entender que isso aqui é um processo em andamento, né? Vamos pensar que é um grande campeonato brasileiro. Então, o que aconteceu hoje é simplesmente que o Haddad ele saiu do Z4, ele saiu onde estava caindo para a segunda divisão. Ele agora somente está, mas está lá em 15º, 14º, né? Ele ainda não chegou aí, não está disputando o Sul-Americano. Por quê? Porque não tem ninguém no Brasil, não tem nenhum, nem mesmo o Haddad, acha que o Brasil vai ter déficit zero aqui bem. Isso não existe, não vai acontecer. Mas por que tem essa discussão toda? A discussão toda é, o governo vai tentar, pelo menos, ter um déficit zero, ou um déficit menor, porque essa é a questão toda que mexe com o preço, mexe com as bolsas, mexe com as expectativas, mexe com o câmbio, mexe com o juro futuro. Se o governo do presidente Lula realmente tentar fazer com que o déficit brasileiro, que esse ano vai cair uns 150 bi, caia para, vamos lá, 50 bilhões, 20 bilhões, isso, obviamente, mostra que existe uma responsabilidade fiscal em curso que pode chegar, eventualmente, ao zero. Agora, se desde o início, já em 2023, o governo desiste, é óbvio que não vai ter controle de gastos nenhum. Então, a gente não está aqui realmente discutindo o déficit, a gente está discutindo o governo do presidente Lula, no seu segundo ano, ele vai tentar ser mais fiscalmente responsável ou não? Essa é a discussão toda. Agora, Thomas, na sua avaliação, o presidente Lula se convenceu ou ele foi obrigado a ceder
né? Tendo em vista até que o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira também sinalizaram que a meta deveria ser pelo menos perseguida. Acho que são as questões de condições. Eu acho que, assim, obviamente, o governo continua dividido. E isso é uma coisa que sempre aconteceu em vários governos. Aconteceu no governo Fernando Henrique, e aconteceu nos 2 governos Lula. Assim, o presidente Lula joga com isso. Quer dizer, tem um ministro, vamos dizer, mais de obras, como o caso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, como já foi o ministro Adisseu, como já foi a Dilma Rousseff, e outro ministro mais, vamos dizer, mais fiscalista, que tem uma relação com o mercado, que tem uma relação com o empresariado, que faça essa ponte. Foi o Palocci, eventualmente foi o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e agora é o Fernando Haddad. O que o Lula faz é um pouco jogar com esses 2 lados, jogar com essa contradição. Então, por isso que eu estou dizendo assim, não acabou o jogo. Então, não dá para dizer assim, o Lula decidiu a favor do Haddad, porque o jogo ainda está sendo jogado. Se o governo não conseguir aprovar algumas das medidas que estão no Congresso, especialmente a medida de taxação federal sobre as subvenções de ICMS, desculpa, não tem como você imaginar que vai ter déficit menos 50 no ano que vem. Bom, Daniel, manter essa meta, ou pelo menos persegui-la, significa contingenciamento alto, né? Já se tem ideia aí do tamanho desse contingenciamento no ano que vem em Brasília? Tem sim, Caio. Hoje, na reunião em que ministros chamaram o relator Danilo Forte, da LDO, e algumas outras lideranças no Congresso para essa reunião no Palácio do Planalto, alguns números foram aventados. A Fazenda trabalha com uma ideia, uma estimativa de contingenciamento no início do ano que vem, da ordem de 25 bilhões de reais. Pouco mais, pouco menos, mas no mínimo 20, no máximo 30. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, na mesma reunião, segundo eu apurei, fez uma estimativa mais realista e disse claramente que esse contingenciamento pode chegar a até 53 bilhões de reais. Aí não tem jeito, aí você pega muita obra pública ali, PAC, emendas parlamentares, e o Congresso resiste muito. Resiste por quê? Porque é óbvio que se você vai cortar dinheiro, os candidatos preferenciais a terem dinheiro cortado são aqueles parlamentares com emendas não impositivas. Nessa reunião foi feita ali uma pactuação. O próprio Haddad tomou à frente ali a iniciativa e disse, bom, então vamos combinar o seguinte, eu faço um contingenciamento e me comprometo a fazer um por um. Para cada real que eu bloqueio do orçamento do Executivo, eu bloqueio o outro do Legislativo. Aí ninguém sai tão prejudicado. Agora, claro que ninguém espera, na verdade, chegar ao déficit zero. O Thomas fez uma alegoria que eu adorei aqui do Campeonato Brasileiro, mas eu vou contar uma outra alegoria que me foi feita por um ministro ali que tem participado das reuniões. Ele disse, olha, manter o déficit zero é como a mãe que fala para o filho, olha, você vai à festa no sábado à noite, mas você tem que chegar em casa à 1 da manhã. Se passar da 1 da manhã, o bicho pega, viu? E o filho não chega à 1 da manhã, ele chega às 2, ele chega às 3 da manhã. Agora, se a mãe, logo de cara, disser, filho, olha, pode chegar às 4 da manhã, mas até às 4 da manhã não passa, né? Aí o filho já chega logo às 6 da manhã, arrebentando tudo. Então é um pouco dessa discussão que se trata o déficit zero. Ô, Thomas, eu queria te ouvir sobre isso, sobre essa questão do contingenciamento também. Tem uma questão na prática aí de optar entre qual custo político é maior ou menor, né? Contingenciar, né? E ter todos esses problemas aí com a base aliada no Congresso Nacional, ou o custo político de não manter o déficit para fins de mercado, para fins de setor produtivo e setor privado? Tem, mas a questão toda eu acho que pouquíssima gente imagina um governo Lula contingenciando 20 bilhões, quanto mais 50, não vai acontecer, não vai. Mais ou menos como o filho rebelde, aí, o filho do sábado à noite que o cara está falando, assim, tipo, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. O que vai acontecer vai chegar em março, eventualmente, se as contas, se o governo não estiver arrecadando no ritmo imaginado, vai chegar em março, o contingenciamento pelo marco fiscal teria que ser os seus 53 bilhões que a ministra Simone Tebet anunciou hoje. E o governo vai falar, não vai dar, não vamos mudar a LDO,
e pronto, e o déficit vai ser muito maior. Simplesmente porque não faz parte, não é nenhuma questão de a pactuação do governo Lula com o Centrão, ou a pactuação, a necessidade. Não, é a sua própria base, quer dizer, assim, a própria base do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda, não vai aceitar para um ano eleitoral, primeiro, assim, um ano que nós não vamos esquecer que o PT teve resultados sofríveis nas duas últimas eleições municipais. Essa é a grande oportunidade deles recuperarem o tamanho que eles já tiveram. Simplesmente não vai acontecer. Eu acho que ninguém realmente sério imagina que você vai ter um grande condicionamento. O que a gente vai ter é 3 meses de expectativa, etc., janeiro e fevereiro, vendo quanto o governo arrecada, e depois falar, nós não vamos fazer. Mas vamos fazer um déficit entre 10, 20, enfim. E aí? Vamos seguir por esse caminho. Um déficit de 10, 15, 20, 5. Qual o impacto? Você tinha falado na sua resposta anterior de que o que está se debatendo é se o governo Lula 3 começa com compromisso fiscal, o seu segundo ano de governo. Um eventual contingenciamento na casa, vamos chutar aí, de 20 bilhões, é um compromisso fiscal ou não? Então, para o mercado porque a expectativa do mercado é tão baixa. Quer dizer, se você for ver a média do que acham as pessoas que estão na Faria Lima, enfim, eles têm uma expectativa tão baixa em relação à capacidade fiscal do governo, que qualquer coisa que o governo fizer já vai ser um grande avanço, já vai ser saudável. Então, assim, para mim é muito claro, se chegar o governo chegar em março, o governo fala, nós não vamos fazer um contingenciamento de 53 bilhões, vamos fazer um contingenciamento de 18. E nós vamos ter mas a gente vai cumprir um déficit de, vamos lá, 0,6. Champanhe Dom Perignon na Faria Lima no dia seguinte, no mesmo dia. Felicidade, porque a expectativa hoje do mercado é de um déficit de 1%. E sem condicionamento nenhum. Então, qualquer coisa. Por isso que eu estou falando, essa expectativa está tão baixa que é possível que o ministro Haddad consiga, com pequenas vitórias, nem muito excitantes, etc., nem grandes questões, mas já gerar uma sensação de bem-estar junto com os empresariados. Bom, gente, a gente preparou para continuar esse debate uma arte, né? Porque, bom, até chegar março tem uma agenda antes a ser cumprida, ou pelo menos uma expectativa de uma agenda econômica a ser cumprida nessas 3, 4 semanas que faltam, que ainda temos, né, de trabalhos legislativos em Brasília. O ministro Fernando Haddad pediu hoje, nessa reunião que o Daniel citava, mais uma vez pediu ao Congresso um esforço concentrado para aprovar as matérias que aumentam a arrecadação. As medidas são essenciais para o governo alcançar essa meta aí de déficit zero. E aí vocês já estão vendo quais são elas, né? A agenda econômica do ministro em 2023 nessa reta final. Na Câmara dos Deputados, temos a medida provisória da subvenção do ICMS, que ela, se aprovada, prevê estima, né, pelo menos uma arrecadação de 35 bilhões de reais em 2024. E temos o fim do juros sobre capital próprio, né, uma arrecadação prevista de 10 bi. Já no Senado Federal, e aqui eu já alerto que é uma agenda mais fácil de ser aprovada, de tudo que nós temos conversado, tanto aqui em São Paulo quanto o nosso time da CNN em Brasília, esses 2 projetos têm uma chance maior de serem aprovados. Quais são eles? O projeto de lei que taxa ali as offshores e os fundos exclusivos, e eles prevê uma arrecadação de 20 bilhões de reais em 2024. E o projeto de lei que regulamenta ali, né, que taxa as apostas esportivas, tem uma arrecadação prevista de 700 milhões de reais em 2024. Daniel Rittner, você, nosso diretor aí em Brasília, desses 4, qual a sua percepção? O que passa e o que não passa? Esses projetos que estão no Senado, como você já antecipou, tem uma perspectiva bastante grande de passarem. O grande entrave está na Câmara e é ali que as contas públicas de 2024 estão sendo jogadas, principalmente com essa medida provisória 1185, que é conhecida como a MP das subvenções. O que acontece? Os estados, governos estaduais, deram isenções de ICMS nessa guerra fiscal toda para atrair investimentos para os seus territórios. E deram essa isenção de ICMS. Com essa isenção de ICMS, iam juntos os impostos federais,
como imposto de renda. Ou seja, os estados estavam fazendo um pouco ali esmola com chapéu alheio. A União dava um subsídio também sem concordar com isso. A União já está respaldada pela Justiça, mas precisa regulamentar a partir de agora como essa cobrança será feita. A projeção de 35 bilhões de reais se isso for regulamentado. Só que aí, em que situação estamos? No início dessa semana, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, uma frente grande no Congresso, 205 integrantes entre deputados e senadores, fez uma pesquisa, divulgou ali para um grupo pequeno de jornalistas, fez uma pesquisa para saber como estava o ânimo da Câmara sobre isso. Mais de 40% dos parlamentares consultados desconhecem o que é essa medida provisória. Não estão interessados em votar essa medida provisória. Você tem, no setor privado, um lobby muito grande contra essa medida provisória, com a alegação de que a tributação sobre esses investimentos passa de 23% para 28%, ou seja, vai doer demais, esses investimentos ficam menos atrativos, setor privado e empresariado jogando contra. E você já tem o posicionamento, a orientação de diferentes parlamentares contrárias a esse projeto. Então, é bem difícil de passar. O governo quer enfiar como uma emenda juros sobre capital próprio para arrecadar mais 10 bilhões. É um cenário bastante difícil. Não dá para garantir absolutamente que isso passe no Congresso. Thomas, partindo um pouco dessa agenda, vamos dizer, 2023, entrando na agenda 2024, muito provavelmente, talvez, pelo menos parte dessas 4 propostas fiquem para continuar a tramitação no ano que vem. Mas você vislumbra, de alguma maneira, a possibilidade de que esse déficit zero, enfim, seja mantido, mas que haja uma permanência de uma busca por mais ampliação de receita e de arrecadação? E aqui eu coloco 2 pontos, que foi pelo menos o que eu ouvi hoje de Brasília. A reforma da renda, né? A segunda fase da reforma tributária, tributar a renda, reformular ali a tributação da renda, taxando mais os mais ricos e, de repente, a revisão dos benefícios fiscais, né? Estão estimados aí benefícios fiscais no país, 523 bilhões de reais em benefícios fiscais. O ministro Fernando Haddad tem sinalizado uma necessidade de revisão. Você acha que, para além dessas 4, da agenda curto prazo 23, entraremos em 2024 numa agenda ampliada de busca de aumento de arrecadação? Se sim, por meio de quais ideias e projetos? Não, eu concordo plenamente, Caio. Quer dizer, o quadro que o Daniel colocou, eu acho que e a gente tem que entender que nós estamos já no dia, em novembro, nós estamos no dia 16 de novembro. Quantas semanas? Nós temos mais que 4 semanas? E ali com certa... 4 semanas aqui tem que ser votada a reforma tributária, ainda na Câmara, ainda tem que ser votada a LDO, tem que ser votado o orçamento. É realmente muito complexo e o Daniel colocou isso muito claro, a dificuldade que o Haddad vai ter ali. Agora, chega no ano que vem, eu acho, JCP, por exemplo, com certeza vai ser colocada junto com a reforma da renda, ou seja, você vai ter dividendos, uma discussão de distribuição de dividendos, JCP e revisão tanto de contribuição sobre o lucro líquido como contribuição sobre como IRPJ, é uma discussão que vai claramente na reforma de renda para o início do ano que vem. Revisão de renúncias fiscais, outro ponto que vem junto com a reforma tributária, com a regulamentação de reforma tributária. E aí, assim, dependendo da situação fiscal que o país tiver ano que vem, pode vir outras coisas, quer dizer, pode até imaginar que o governo possa antecipar a venda, as negociações dos blocos de pré-sal que estão previstos para 2027, você pode antecipar isso através de projeto de lei, antecipar para o ano que vem. Porque o governo realmente precisa arrecadar mais. Para explicar isso um pouquinho, rapidinho para o nosso telespectador, o governo Lula foi eleito, basicamente, ou ele considera que o mandato dele lhe dá o direito de gastar mais. Ele está ali para dar mais Estado na questão social, mais Estado na questão de obras, na questão do indutor de crescimento, enfim. Essa é a política econômica que o governo considera que foi votada nas urnas um ano atrás. Só que, para isso, não há, como é que você sustenta, se você vai gastar mais? Você vai ter que sustentar a partir de arrecadar mais. Então, esse é um governo que, ele, por princípio, ele tem a questão de vai procurar novas formas de arrecadação. Então, assim, isso acho que são 4 anos
do governo procurando formas de sustentar esses gastos sociais. Ô Thomas, e por que, na sua visão, a resistência, por exemplo, a uma reforma administrativa, a resistência a cortar na própria carne? Nós ouvimos também bastante na campanha, principalmente depois, quando a Simone Tebet entra na coalizão, né, na frente ampla, né, que foi vendida durante a campanha, o tal do spending review, né, e isso sumiu da agenda, né? A gente sabe que tem grupos ali, grupos de trabalho, no planejamento, na fazenda, mas por que a resistência de cortar gastos? É uma resistência quase que passivo-agressiva em relação a isso, a gente sabe disso. Eu acho que é até possível que eles comecem, assim, eu não descarto uma reforma administrativa começando a se discutir do ano que vem. Mas ela é uma reforma administrativa daqui para frente, ela não será uma reforma administrativa do estado geral das coisas, ela é uma reforma administrativa na ideia de, os futuros servidores públicos vão estar sobre essas e essas condições que, enfim, ou o seu salário inicial vai ser distinto, enfim, coisas assim. Não na forma, vamos dizer, da reforma administrativa, que é algo que resolva para este ano, resolva para o ano que vem, resolva nos próximos anos uma redução de gastos. Vamos dizer, está no DNA do governo que foi eleito. Daniel, quero colocar com você para finalizar, qual é o impacto nesse debate todo fiscal que as eleições municipais de 2024 devem ter? Olha, segundo a ala política do governo, é um impacto imenso. Por isso que essa ala política estava querendo, obviamente, já uma meta mais frouxa, ali, pelo menos 0,5 de déficit. Por quê? Seja uma emenda parlamentar, que é um deputado transferindo recurso para uma praça no estado ali do Centro-Oeste, né, que vai fazer diferença naquela localidade. Seja uma obra do Ministério dos Transportes para duplicar uma rodovia, isso tem impacto local. Menos investimento significa impacto local, comunidades, bases eleitorais, prefeitos sendo desagradados. E por isso a ala política vinha batendo muito forte nessa tecla. Não dá para cumprir déficit zero. Nesse jogo de forças, me parece que se a gente está dizendo que o Haddad saiu do Z4, como diz o Thomas, quem talvez tenha caído algumas posições foi, na minha impressão, o Rui Costa. Rui Costa era o principal defensor até agora dessa revisão da meta e a impressão que eu tenho, já fundamentado por outras discussões no governo, Rui Costa sai na frente. Ele é como aquele jogador de xadrez que faz uma primeira rodada ali muito arrojada. E ali você olha e fala assim, meu Deus do céu, vem tiro pesado por aqui, ele vai comer minhas peças. Só que aí logo aparece alguém um pouco mais silencioso e consegue encurralar na segunda, na terceira rodada, ou seja, ele talvez seja muito bom nos peões e nos cavalos, mas quando chega no bispo e na rainha, não está muito para Rui Costa. Thomas, eu quero finalizar com você, que é nosso convidado, mas bem brevemente, que eu já preciso partir para o intervalo. Esse embate Rui Costa, Fernando Haddad, você vê eles prolongando no tempo no governo Lula 3? Com toda certeza. Para mim, isso está claro. E aí, logicamente, quando a gente fala isso, a gente até simboliza, né? Enfim, porque o Rui Costa não é simplesmente o Rui Costa. O Rui Costa, ele representa, como o Daniel falou, uma ala política dentro do PT, que também tem a ministra Esther Dweck, que também tem a presidente do partido, Gleice Hoffmann, que basicamente considera que o governo Lula ele precisa de política social, ele precisa de gasto, e isso tá, assim, a popularidade do governo depende dele gastar mais e ele está mais atuante, ele está mais à frente, ele está fazendo novas políticas sociais e novas políticas de obras, etc. Quer dizer, é como se fosse uma questão de quase causa e efeito, e isso teria uma consequência eleitoral no ano que vem. Enquanto que o Haddad é um ministro que, como todo ministro da Fazenda, assim, pouca gente gosta do ministro da Fazenda, é o cara que tem que dizer não. Quer dizer, não volta 1h, né? Quer dizer, é o sujeito que fica ali tentando controlar todos os gastos de todo mundo. Naturalmente, muito mais isolado. E essas duas alas, quer dizer, representadas hoje pelo Rui Costa e a ala mais fiscalista do Haddad, vão continuar disputando e brigando até 2026, com toda certeza. Thomas Traumann, jornalista e analista político. Thomas, muito obrigado, viu, pela sua participação hoje aqui. Obrigado pelo convite, Caio. Obrigado, Daniel. Faz tempo que a gente não se fala. Obrigado mesmo.